Oi, gente, tudo bem? Tô aqui só aguardando, né, o nosso convidado entrar, o pessoal entrar. Nós estamos aqui, né, para conversar mais uma vez, né, dando continuidade à série do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente para quem quer ter filhos, né? Oi, Felipe. Olá, querida. Que bom que a gente conseguiu nos contactar. Não é mesmo? A luz ficou ótima agora. Eu dei uma mexida aqui, é porque a luz do celular estava apagada Oi, para. cortou, picou. E agora, tá me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo bem. Pode falar que eu tô te ouvindo. Ok. Então é isso, a gente se organizou, estou organizado, estou contigo. E assim que você der as cartas, vamos começar. Vamos esperar só um minutinho pro pessoal, né, ser notificado aqui da live, o pessoal começar a entrar, pra gente começar a bater esse papo aí, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Felipe? Ok, querida. Eu não consigo. Você consegue visualizar quando começa a aparecer as pessoas, né? Normalmente quem Consigo, convida consegue consigo, visualizar. Entendi. Eu só consigo. consigo ver se, por exemplo, vai mudando para A mim o pessoa se númerozinho lá, né? Tipo, manifesta. isso. Entendi, entendi. Esperar uns... Na hora que você me mandou, pode Oi, pode falar. falar. Na hora que você Não, me pode mandou a falar. mensagem na hora que você me mandou a mensagem pelo WhatsApp, você já estava já online Eu já estava no canal? online, eu já tinha entrado no canal. Entendi. Entendeu? Mas é só uns minutinhos mesmo, para o pessoal acabar entrando aí, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, né? Nesse período ainda de quarentena, né? Ô, amiga, nós estamos aí nos adaptando, né? Nós que somos profissionais autônomos, né? Assim, liberais, Isso né? Essa mesmo. junção dessas coisas, não tem jeito, né? A gente vai se organizando. Você tem estado aí no consultório, né? Atuando lá no Direito Simples assim, ou você tem feito algumas atividades mais home office? Como é que está a sua vida organizada nesse sentido? A gente tem, né, trabalhado em home office, apesar que agora em agosto a gente tem voltado, né? Entendi, E aí agora a gente já está começando a desempenhar, né, as atividades lá no entendi, escritório do Direito Simples assim. entendi. Tia Rô já está aí, ó. A Oi, Tia Rosane Rô. entrou. Olá, Rô. A Ana Flávia. Oi, Ana. Carla, a irmã Carnaléia, Carlinha, Carla Léia, irmã da Quênia. Tem criança. Uhum. Ó, o pessoal já está começando a entrar aí, isso é muito bom. Então, já que o pessoal começou a entrar, eu vou iniciar aqui, né, fazendo as apresentações, as devidas apresentações, né? O meu Ok. nome é Tamara Santos, efetivo do Direito Simples Assim. E hoje a gente tem como convidado o Felipe Gradis.
Falei certo? Isso mesmo. Certíssimo. Felipe, sumiu? Cadê você? Tá certinho? Então Tamara, tá tá. certinho. O Felipe, ele é psicólogo, psicoterapeuta, humanista e estudante do sentido da espiritualidade e da saúde mental. E hoje a gente está aqui, né, para dar continuidade, né, à série do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em face dos seus 30 anos, né, completado mês passado, no mês de julho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente para quem quer ter filhos. A gente já mencionou aqui nas outras lives que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado para regulamentar, né, os direitos, né, das crianças e dos adolescentes. E qual que é a importância dele nesse viés para quem quer ter filhos, né? Para quem, principalmente, né, no sentido da adoção, né, daquelas crianças que sofrem violação de direitos. Então, é importante a gente abordar aqui um pouquinho e eu queria, Felipe, que você iniciasse abordando justamente isso, sabe? A importância do Estatuto da Criança e do Adolescente para aqueles, né, que são responsáveis, aqueles que são pais, como eles podem estar evitando essa questão da violação dos direitos, né, dessas crianças, desses adolescentes. Ok. É bom a gente fazer aqui uma ampliação. Então, ele é importante para quem deseja, para quem quer ter filhos e principalmente para quem já os tem e que não conhece, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode acontecer, viu, pessoal? Eu estou aqui tomando a liberdade da fala de Tamara, pode acontecer das conexões aí terem alguma instabilidade, mas nós estamos aqui. Só para quem não sabe, atualmente eu atuo como psicoterapeuta, né, no consultório particular, mas eu já tive uma experiência de 3 anos, entre 2014 e 2017, na atuação numa unidade de acolhimento institucional, né, que a finalidade dela é proteger, né, ela é um dos dispositivos das medidas protetivas, né, dos direitos da criança. Então, por que o ECA é importante, né? Primeiro, porque é um instrumento que vai, Tamara, na verdade, reconhecer os crianças e jovens como sujeitos de direitos. Né? Então, crianças, né, como sujeitos com potencial de desejo, que vão se desenvolver, e sujeitos de direitos. Então, isso é muito importante nos processos de criação. Você vai planejar, quando os pais começam a planejar, né, eles vão começar a fazer para ter filhos. Felipe, Então, o só te interrompendo um pronto. pouquinho, a sua fala está um pouco cortada aqui para mim, mas você pode dar seguimento. Seria interessante, pessoal, se vocês puderem colocar aí se estão ouvindo o Felipe direitinho, Sim, porque aí, se tiver, não tem sim. problema. Você continua, segue aí, que não tem problema, eu não estou ouvindo, tá ok? Ok, Tamara. Então, pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, vocês sinalizem aí, por favor. Então, é nesse Isso. sentido, né? É nesse sentido do reconhecimento de que a criança e o adolescente, mas a criança, né? Todos dois, eles são sujeitos de direitos. Então, as normativas que estão no Estatuto, elas vão ajudar esses pais a entenderem que esse período da infância e do adolescente é o período em que Ok, aí, ó, eles estão ouvindo. Esse é um período de A Rosane está intenso falando desenvolvimento. aqui que não, Nós estamos que ouvindo eles não bem. estão ouvindo direito você, Felipe. Felipe, você se importa? Eu vou tirar você e vou te colocar de novo. Pode? Pode, claro. Eu vou tentar para ver se melhora um pouco a fala, porque está realmente Claro. ficando. Pode me Peraí. tirar, Tamara. Só um minutinho, gente, que a gente está aqui com uns problemas técnicos, né? E agora eu estou colocando o Felipe aqui de novo para ver se melhora um pouco o áudio, porque estava picando, sabe? A Rosane colocou aqui que está ouvindo normalmente.
Só um instantinho, ô Rosane, né? O pessoal que tá aí assistindo, que a gente vai ver se dá um jeito aqui. Ele não tá entrando. Aí, agora acho que o Felipe vai voltar. Voltou, Felipe? Voltei, voltei. Até recebi aqui umas mensagens, assim, o pessoal parece que alguns estavam realmente ouvindo bem, mas são as Então tá. conexões. As conexões são terríveis. Ok, então Pode assim, continuar, Felipe. Tamara, então assim, de modo objetivo, a partir do momento em que há um reconhecimento de que crianças e jovens, né, de que as crianças são sujeitos de direitos, o ECA possibilita que esses direitos, né, sejam aí colocados em prática, né, para poder viabilizar o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento social. Lá no ECA, né, é muito importante que vocês tenham o ECA em mão, né, eu até tenho o meu aqui. Eu vou só trazer para o pessoal aqui, Tamara, para eles entenderem. Olha os direitos Uhum. que o ECA pontua aqui. Os direitos fundamentais à vida, o direito fundamental à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade da criança, à convivência familiar, comunitária, a garantia de direitos à educação, cultura, esporte, lazer. Então, assim, uma coisa simples, né, que tem pais que questionam, por exemplo, nessa dúvida da questão, por exemplo, da vacinação, né, que é muito comum haver, né, algumas discussões, Uhum. né, vacina ou não, não vou vacinar o meu filho. A vacinação é um direito garantido para a criança, né? Desde o momento em que vai haver ali, essa criança nasce e que ela vai começar a sua primeira caminhada. Então, por exemplo, o direito de vacinação é uma prerrogativa que o Estado garante para essa criança. E se esses pais, por exemplo, não atendem a essa prerrogativa, eles estão incidindo ali nessa negligência. Uma Então, o violação. ECA é uma violação de direitos, né? Aí a gente vai entender a Uhum. violação de direitos não só como a violação propriamente dita, quanto ameaças, né? As negligências, né? Violações físicas, psicológicas. Então, por que ele é importante? Porque ele vai, né, assim, colocar esses pais em contato com os dispositivos estaduais, municipais, né, os dispositivos que existem para que essa criança possa se desenvolver com a sua integridade, né? Para que ela se torne um adulto, né? Assim, que consiga estar no mundo de uma forma autônoma, saiba fazer escolhas, saiba rever a sua caminhada, a sua trajetória, que ele possa ser um cidadão de bem. Então essa é a resposta geral, né? Assim, do porquê que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi importante do seu surgimento para trazer esse lugar, né, de que criança, né, de que a criança, assim como os adultos, ela é um sujeito de direitos. Eu acho, Felipe, que essa colocação sua é assim de extrema valia, sabe? Porque a gente precisa entender que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos, igual você colocou. É muito importante que a população, de uma forma geral, tenha essa visão. Embora os pais, né, ou o responsável, ou quem de direito ali, né, aquele tutor, eles sejam responsáveis por garantir esses direitos, mas eles têm que entender que aquela criança, aquele adolescente é uma pessoa, é um sujeito que tem vontades, que tem quereres, tem desejos, né? Então, assim, é muito importante que eles entendam isso e compreendam justamente para não violar esses direitos, né? Que não são só esses que você relatou, mas muitos outros, né? Muitos outros. Esses são os fundamentais, né? Aqueles que eu Uhum, relatei como alimentação, saúde, educação, cultura. A gente tem esses principais. uhum, Obviamente, vai haver desdobramentos. E uma coisa com certeza. importante que a gente vai aprendendo é que a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança, né? Cada fase que ela vai tendo ali uma maior autonomia. E como é importante para os pais consultar
consultarem as crianças em relação aos seus desejos, né? Quando você, por exemplo, vai apresentar para ela possibilidades de cultura, de educação, é importante essa criança estar ali. À medida que ela vai desenvolvendo essa linguagem, que ela vai desenvolvendo o cognitivo, é importante. Isso, Tamara, eu estou trazendo, é muito assim pautado por aquilo que eu vivi lá na unidade de acolhimento. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um planejamento, né? Quando essa criança que teve violação de direitos, ela vai para uma unidade de acolhimento, você vai estruturar um plano, né, para essa criança, a primeira coisa que a gente tem que fazer, respeitados ali essa faixa etária, é trabalhar junto com a criança o que ela quer para ela, naquele cotidiano, né, em relação aos seus gostos, às suas vontades. Então, acho que é só que complementando a sua fala, que foi muito pertinente quando você trouxe essa dimensão de vontade. E Felipe, e quando a criança sofre, né, violação de direito, que ela é retirada, né, do âmbito familiar dela e levada para esses abrigos, essa coisa toda, existe outras instituições, outros órgãos que auxiliam, né, no cumprimento, né, de efetivação desses direitos pelo ECA? Sim, tanto da promoção, prevenção e os processos de autonomia. A primeira instituição, Tamara, que qualquer pessoa que perceba, seja alguém ligado a uma instituição, por exemplo, escolar, né, a escola, ou outros ambientes, a primeira instituição é o conselho. Isso, é importante o que a Rosane está colocando aqui, considerando os traumas que a criança, né, da criança violentada. Quando a gente detecta esses primeiros sinais, o primeiro dispositivo é o conselho tutelar, né? Ele é esse dispositivo que é o representante da sociedade, né? Para que possa ser promovida a primeira forma ali de proteção para essa criança, né? Então, o conselho tutelar, ele é orientado a atender os chamados, né? As identificações desses sinais. E ele pode, por exemplo, Tamara, convocar os pais, ele vai convocar, por exemplo, a família extensa. Essa criança, dependendo da idade dela ali, da capacidade dela cognitiva de entendimento emocional, ela vai ser convocada. E o conselho tutelar vai ter uma equipe técnica que pode ser constituída, por exemplo, por um psicólogo, um assistente social, para iniciar esse processo. Constatando, né, que há ali um processo de violação de direitos, vai se haver ali uma tentativa de buscar outros dispositivos, por exemplo, os dispositivos municipais, como, por exemplo, o CRAS, né, o Centro de Referência e Assistência Social, o CREAS, que é uma outra instância. Então, nós vamos ter, por exemplo, o Conselho Tutelar, nós vamos ter, por exemplo, os dispositivos das prefeituras, a gente vai ter, por exemplo, o sistema judiciário, que são as varas da infância e juventude. Da infância então, e juventude. O sistema a vara da infância e juventude. Então, existe um organograma. Quem depois quiser... E tem o Ministério Público também, Felipe. O Ministério Público também direcionado à vara da infância e da juventude, que também são muito importantes, né? Isso. O sistema judiciário ele é composto por varas da infância e juventude, Ministério Público, e existe a Defensoria Pública, né, que vai ali estar associado no sistema judiciário. No sistema dos equipamentos públicos, nós vamos ter essas instituições que eu pontuei, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. E ainda há os outros dispositivos, como, por exemplo, escola, hospitais também, que tem essa prerrogativa de, ao constatar sinais de violência, né, eles vão acionar essas instâncias superiores. E quem expede, Tamara, a última instância que expede, nós estamos falando aqui de modo geral, mas a instância superior, né, que vai decidir o acolhimento dessa criança o sistema judiciário, né, quando o juiz vai avaliar todos os relatórios, todo esse acompanhamento que foi produzido por esses dispositivos, e aí ele vai expedir um ofício de proteção. Então, unidade de acolhimento é um destino que essa criança vai estar, mas para ela ser protegida. E aí nós vamos fazer esse processo de investigação, né, lá na unidade de acolhimento, em que a criança, por exemplo, vai ser acolhida, em que os técnicos, psicólogos, assistentes sociais, toda aquela equipe vai também conhecer a história de vida. É sempre importante pontuar aqui, Tamara, se eu estiver falando, e você precisar fazer os cortes, por favor, me corte, viu? Não, pode deixar. Porque eu quero dizer
Ok. O que eu quero dizer é que sempre vai se levar em consideração o contexto, né, em que essa violação, essa negligência ocorreu. A coisa ela não é assim como as pessoas imaginam. Chamei conselho tutelar e já vai haver, por exemplo, uma retirada dessa criança. Não é assim. Os técnicos vão fazer um estudo, vão investigar, vão Uhum. averiguar quais são as possibilidades para essa criança ser protegida antes de chegar, por exemplo, à unidade de acolhimento, que a gente, dentro do sistema de garantias do município, é a de alta complexidade. Então, Entendi. assim, essa foi uma visão mais geral. E vou seguir aqui agora de acordo com o que você vai me trazer. Tá. Uma colocação que da Val Nogueira, que eu acho que é interessante, que ela colocou aqui, a gente está vivendo, né, uma situação atípica, isso aqui já foi abordado aqui no Direito assim, diversas vezes, em diversas Sim, situações, e ela colocou que o fato de não ter as escolas, né, que essa violação de direito tem aumentado, assim, consideravelmente, né? Inclusive na questão do abuso sexual aí, que a gente tem notado um sim. índice muito maior, né? Justamente porque essa criança, ela fica maior tempo, né, ali no âmbito residencial, que é geralmente onde o abuso acontece, né? Porque geralmente é por É, familiares próximos ali. sim. E é muito. A gente vai ter até uma parceira, né, uma colega minha que vai falar sobre isso aqui também, sobre essa questão da violência, né? Sim, Mas, de fato, Val, realmente, assim, isso tem acontecido, a gente tem tido notícias sobre isso. Existe até uma ideia, né, que se diz assim que o lugar da educação sexual ou que trabalhar essa questão, né, da dimensão do corpo, da sexualidade, isso cabe à família. A gente tem que desmistificar um pouco disso, porque, na verdade, os maiores processos de violação, né, de abuso e de violação da sexualidade da criança se dá no ambiente familiar. Então, isso é muito sim, importante. A família extensa, essa criança, no ECA também tem essa dimensão de que é um direito da criança ela ter oportunidade de convivência com outros membros da família e membros da família que sirvam ali de base, de segurança, né? Assim, porque isso é entendi. muito importante. E, infelizmente, né, com a pandemia, a gente sabe que os dispositivos, a ação dos dispositivos é mais reduzida. Então, o que exige, na verdade, é uma maior atenção aí por parte também dessa rede familiar que de alguma forma, minimamente, vai estar atenta ali para que essa criança possa, por exemplo, Tamara, identificar num tio, num outro familiar, uma pessoa de segurança ali para sua família, né? Porque, Entendi. ok, é responsabilidade dos pais, né? A principal responsabilidade da garantia de direitos, mas a família que faz parte ali, né? Essa família extensa, também é responsabilidade dela ali no que se refere aos laços que ela também vai estabelecer ali para propiciar o desenvolvimento dessa criança. E Felipe, você colocou aí, né, que a retirada da criança, né, para o lar de acolhimento, né, é sempre exceção, Uhum. né? Vai sempre haver uma situação. Sim, Mas quando passa por todo esse sempre, estudo, essa coisa toda, sempre. quando a criança efetivamente é retirada do lar e levado para esse acolhimento, como é que funciona isso? O que que acontece, né, com essa criança? Como é que são os procedimentos que seguem daí? Ok. Olha, ideal seria que as unidades de acolhimento fossem, Tamara, como Rosane pontuou aqui, para os casos assim graves, né? Que casos graves que nós chamamos, né? Os casos de violência psicológica intensa, abuso sexual, que se percebe que não há forma alguma dessa criança estar na sua família, né? Porque é uma violação de direitos gravíssimo. E aí, por exemplo, quando toda essa rede anterior não foi possível que ela auxiliasse esses pais numa revisão de vida, numa revisão da sua trajetória, que esses pais pudessem ter as melhores condições para ajudar essa criança, então que o judiciário vai determinar, então essa criança chega para a unidade de acolhimento, a Uhum. equipe vai
ao acolher essa criança, nós vamos buscar, Tamara, a história dessa criança. Primeiro, essa criança tinha algum acompanhamento na rede de saúde ou socioassistencial? Essa criança tinha, por exemplo, um acompanhamento na escola, né, que de alguma forma estava atenta às necessidades? Essa criança, por exemplo, tinha algum suporte, ela foi inserida nos dispositivos, então a gente começa fazendo esse mapeamento da história, da existência dessa criança. Até para compreender, né, a criança como sujeito de direitos, né? Exatamente. Até para poder compreender, porque a história da criança, na verdade, ela não se apaga, né? A sua institucionalização, né? A história dessa criança, ela não se apaga. Ela chega na unidade de acolhimento com essa história, né? Com essa bagagem, uma né? história, com essa bagagem de traumas, de vivências. Então, assim, o primeiro procedimento é esse. A gente vai fazer todo esse mapeamento, essa busca do que já foi feito por essa criança ou por essa família, para que a gente possa partir disso. E aí, o que significa esse partir disso? A gente vai, por exemplo, com os estudos psicossociais, checar, por exemplo, o que pode ser feito por essa família. E eu queria deixar uma coisa clara, Tamara, que é importante também, que é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Pobreza, né? Situação de vulnerabilidade ou pobreza não é questão para abrigamento de criança, tá? Isso aí é uma coisa que a gente precisa pontuar, porque tem também essa ideia de que, porque por ser uma família pobre, que não vai ter condição ali de propiciar de cuidar, né? alguns elementos materiais, você vai encaminhar. Não, não é isso. Assim, a gente também tem que desmistificar essa ideia. Mas, considerando, então, as violações de direitos, a gente vai fazer todo esse acompanhamento, conhecer a história dessa criança, verificar o que já foi feito. E aí, Tamara, os técnicos das unidades de acolhimento vão começar esse trabalho paralelo, que é um trabalho com a criança. Se é um sistema de garantias, a gente tem que propiciar para ela o mínimo necessário para que ela continue o seu processo de desenvolvimento. O que é esse mínimo necessário? Educação. Então, os técnicos têm que buscar nas escolas próximas das unidades de acolhimento, procurar matricular essa criança, por exemplo, para que ela tenha a oportunidade de convivência com outras crianças, né? Vamos buscar, por exemplo, sistemas de saúde próximos ali da unidade de acolhimento, para que essa criança tenha o seu direito de saúde resguardados. Nós vamos fazer entrevistas com os pais, Tamara, para entender a realidade deles. Se por exemplo, se o abrigamento se deu por violações ou se deu, por exemplo, em razão da sua conduta, infelizmente, né, a dependência química, muitas vezes, Sim, é uma realidade. A gente recebia muitas crianças que eram encaminhadas porque os pais, né, tinham ali um histórico. E uma coisa triste, Tamara, que a gente observava, né? Quando a gente começava a investigar, compreender a história dessa negligência dessa criança, a gente começava a entrar, a acessar a história dos pais, a gente via também que esses pais também já haviam passado por processos de negligência. Então, principalmente em regiões de muita vulnerabilidade, as regiões de periferia, né? A gente percebia isso. A maior parte das crianças que são abrigadas, quando a gente começa a investigar a história dela para entender, você percebe uma repetição, né? Meio que é uma herança que essa criança recebe como carga de uma herança de pais que também tiveram... Parece um dominó em cadeia, né, Felipe? Só vai ali, né, tombando as escadinhas. Infelizmente é um efeito em cadeia. Então, o trabalho, ele se torna muito mais difícil, né? Porque é muito mais complexo, né? É um trabalho muito complexo, não é fácil, né? E existe também as questões territoriais. Nem todos os territórios, as políticas públicas são bem estruturadas, elas são bem efetivas, tem equipamentos suficientes, recursos humanos suficientes. O Douglas falando aí, histórias crônicas, né? Tem tudo isso. Então, assim, não é um trabalho fácil, né? De promover essa garantia, né, de direitos para essas crianças. Então, assim, o trabalho, ele preconiza muito isso, assim, compreensão da história da criança, o que ela entende, né, qual é a capacidade dela ali de entendimento de toda a situação. É um trabalho delicado também, Tamara, quando a gente começa
um processo de investigação das marcas da violência. Nem todas as crianças conseguem facilmente ali verbalizar o que aconteceu. Muitas vezes a gente precisa utilizar algumas técnicas pela via da ludoterapia, buscar outros profissionais para a gente poder, com cuidado, respeitando ali a integridade dessa criança, trazer para ela, né, a dimensão dessa realidade dentro do que ela também é capaz de entender, né? Então, veja você, né, a complexidade que colocar uma criança, né, planejar, né, colocar uma criança no mundo. Não é simplesmente você colocar uma criança no mundo, né, eu desejo ali colocar uma criança no mundo e pronto, né? Pronto, eu não vou buscar nenhum recurso, eu não vou buscar nenhum dispositivo, é deixar que a vida flua. Não, é muito pelo contrário. Nós temos que estar realmente em contato com as regulamentações. E quem tem condições de se fazer isso e quem não tem condição de se fazer isso, também é da sociedade, Tamara, uma coisa importante, também é da sociedade esse papel também de buscar, né, dispositivos que possam contribuir também com a melhoria de vida ali das famílias que estão no entorno, né? Porque o ECA também ele pontua isso. É direito das famílias, é direito da sociedade, é direito do Estado, de todos os atores envolvidos, né, nesse processo ali de propiciar o desenvolvimento da criança. Né? Felipe, é uma questão muito complexa, igual você colocou, né? A Rosane está até colocando aqui, né, que a técnica, né, de constelação familiar é muito utilizada para poder tentar, né, tratar essa questão da repetição, né? Mas mais do que isso, né, nós percebemos que essa questão da criança e do adolescente envolve não só a família ali, né, mas é igual você colocou, o Estado, a comunidade como um todo, né? Não tem aquela coisa assim, isso não é problema meu, para que eu vou interferir nisso, Sim. Né? E não é isso, Eu me lembro, não é assim que funciona. Não é assim. Eu me lembro de uma live que vocês falaram sobre as relações conjugais e aquela crença antiga que diz assim, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí a gente ressignifica isso, metemos a colher sim, né? Porque a partir do momento em que essa pessoa se ver ali com seus, ela se percebe ali e constata, né, que seus direitos estão sendo violados. E eu, por exemplo, como cidadão, tenho acesso a dispositivos e percebo que o meu auxílio pode sim garantir a promoção de vida para essa pessoa, eu tenho que interferir. E sim, como acontece com as crianças, né? Quando a gente tem histórias, né, assim, de vizinhos, da vizinhança, e se eu tenho acesso a esses dispositivos, por exemplo, como o Conselho Tutelar, que vai ali receber uma denúncia em que você não vai ser colocado, que o sigilo dessa informação vai ser pontuado, porque você sabe que esse dispositivo ele vai ser efetivo ali na ação, então isso é muito importante. Tamara, eu estou vendo o Douglas aqui pontuando uma informação interessante, que ele falou da importância das famílias não apagarem a história das crianças, né? Aí a gente quando a gente fala da adoção. Na parte da adoção. Então, pessoal, dito isso, em relação às famílias que gestam crianças, então, só fazendo uma revisão aqui, não é que a gente vai ter, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ter toda a estruturação dos direitos fundamentais, dos dispositivos necessários para que a gente garanta esse desenvolvimento da criança. E aí, quando acontecem os processos de adoção, né, que é uma outra história, né? É uma outra vertente também abordada pelo ECA, né? O ECA sendo ali utilizado também para quem quer ter filhos pela via da adoção. Tamara, uma das maiores negligências que a gente percebe ou que a gente observava de sinais já ali nos momentos em que essas famílias iam, por exemplo, visitar essas crianças, ou os candidatos que iam desenvolver trabalhos para iniciar essa convivência, né? Para iniciar essa convivência, ou mesmo para visitar.
o primeiro sinal assim de negligência é aquele movimento de querer apagar a história da criança, né? Que é aquela ideia de querer que a criança adotada seja como um livro em branco, né? Isso é uma forma de nós negligenciarmos a história da criança anterior. Tem um outro ponto também, que é, por exemplo, que a criança tem que me chamar de pai, de mãe. Quer dizer, os pais adotivos, é importante ter isso em mente, eles só vão exercer esse papel de pai e mãe, primeira coisa, quando as crianças são menores, né? Quando você vai adotar um bebezinho, você vai construir uma história com ele, e aí vai haver uma vinculação afetiva, que essa criança vai ter você como referência. Agora, as crianças que estão nas unidades de acolhimento, a maior parte delas, você já tem ali a partir dos 3 anos, 2 anos, 3 anos, ela já tem uma ideia de uma família anterior. Então, esses pais já vão partir de qual princípio? Nós vamos executar uma função, é um exercício paterno, um exercício materno, é uma família que vai possibilitar que essa criança ressignifique a sua história, que ela tenha condições de crescer, né, de se desenvolver. Então, tem muito disso. E aí, o que a gente orienta, Tamara? Para que os pais também possam lidar com essa ansiedade, que eles procurem profissionais, psicólogos, os assistentes sociais, os grupos terapêuticos que vão tratar sobre os pormenores da adoção, sobre as características psicológicas, né, emocionais, né, o que é necessário para o desenvolvimento de uma criança. Rosane está dizendo aqui, faço processos de adoção e vejo a ansiedade dos pais adotivos por ver a situação regularizada com registro. Esse é um outro ponto, Tamara. Exatamente, eu ia até comentar sobre isso. O fato de você ter a regulamentação no registro, né? Falando ali, tem um documento, um papel falando ali que você é responsável por determinada criança, não torna, né, pai e mãe daquela criança para a criança. Porque isso é algo que você vai ter que ser construído ao longo do tempo. Né? Então, assim, não tem como a criança de um dia para o outro falar assim, olha, ganhei um pai e uma mãe, agora tudo vai mudar. Isso é inviável, né? A cabeça da criança dá um nó se ela não estiver preparada para aquilo. Sim. Tamara, isso parece tão absurdo. Amiga, você vai me dando aí direcionamento do tempo, tá? Só para que eu possa ficar atento. Tá quase. Ok. Isso é tão importante, Tamara, falar sobre isso, porque dessa ansiedade, né? Porque é muito disso, né? O registro por si só é um registro ali que você oficializa, né? Que essa criança vai fazer parte ali de um sistema familiar, mas tanto para pais biológicos, tá? E aqui eu vou trazer de forma geral, então. Tanto para os pais biológicos quanto para os pais adotivos, o exercício paterno e materno é uma construção, tá? É uma construção de vínculos afetivos. Então, é importante a gente ressaltar aqui, ó, até a Rosane está colocando isso aqui, que o ECA, né, na preparação dele, no desenvolvimento dele, ele estabelece esse tempo, né, do processo de adoção, né, que é um processo longo, a gente sabe que é um processo demorado, justamente para haver essa construção. A gente sabe disso, é importante que isso aconteça, né, justamente para que essa criança comece a trabalhar essa vertente, mas nem sempre esse tempo é suficiente, nem sempre essa convivência é suficiente, né, então a gente não sabe como é que está sendo, né, trabalhada essa relação ali no âmbito familiar da nova família dessa criança, né. Então, é importante a gente pontuar, né, que o ECA, ele regulamenta isso, que ele trata isso, né, que ele visa isso, né, para um melhor desenvolvimento da criança, né, mas nem sempre esse tempo é suficiente, né, nem sempre, principalmente por causa dessa ansiedade, né, que vai sendo gerada ao longo do processo. Exatamente, por isso que os grupos, né, os grupos terapêuticos, né, que o próprio sistema judicial ele vai ter lá vários contatos para que esses pais possam fazer parte. Por isso que existe, né, para que eles possam ali, cada um a seu tempo, ir trabalhando essa ansiedade, né, desse filho que vai ser gestado, porque a gente tem que entender também, Tamara, que a adoção
ela é uma gestação, né? O Douglas está falando aqui, os estágios de convivência. Nesses estágios de convivência, quando há constatação de que essa criança vai ser encaminhada para a família substituta, que não há mais nenhuma possibilidade de reintegração, porque na verdade a gente sempre tenta, viu? A nossa primeira tentativa é promover a reintegração dessa criança na sua família de origem. Mas quando isso não é possível, a gente vai partir para um processo de colocação em família substituta. E aí é que esse processo, por etapas, ele vai se configurando, né? Dentro ali também do tempo da criança, né? Porque lá no ECA tem. É importante que as pessoas saibam, gente. Lá no ECA tem também os princípios fundamentais sobre o que é uma unidade de acolhimento, o tempo que, por exemplo, a criança pode ficar abrigada, que não pode exceder o máximo de 2 anos, porque isso pode gerar uma série de efeitos. Lá na unidade de acolhimento, Tamara, a gente percebia isso. Crianças cujos processos demoravam, e a gente percebia, por exemplo, como efeitos no psiquismo, né? Uma dimensão de um aumento de agressividade, crianças que, por exemplo, havia ali um processo de uma introspecção, né? Questões psicológicas, emocionais, né? Pela saudade ou por não se ver ali com sentimento de pertencimento a uma família, né? Então, quanto mais tempo essa criança também permanece abrigada, por mais que toda a equipe ali promova dispositivos para que ela se sinta o mais próximo possível de um sujeito, né? Assim, existente, por mais que isso aconteça, o abrigo não é um lugar da criança, né? O abrigo não é o seu lar, né? É vamos dizer assim, uma medida provisória, né? É um lugar provisório em que ela vai estar. Né? Então, é muito complexo. Eu achei que essa conversa a gente ia conseguir, assim, de alguma forma trazer alguns elementos principais. Não sei como é que está fluindo aí para o pessoal, mas é complexo demais e talvez vai caber da gente aí. Estou aberto aqui, viu, amiga? Depois, se você quiser, há outras lives para a gente poder destrinchar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Porque realmente esse é um assunto, né, muito complexo, né? Lidar com relações humanas, né, com o ser humano, é uma coisa complexa. Porque, igual você falou, cada um de nós somos indivíduos, né? Cada um de nós temos uma perspectiva, temos vontades, temos desejos, e nem sempre isso coaduna, né, com as demais vontades, com os demais olhares, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, trazer esses assuntos, né, à tona, né, conversar sobre isso, né? Essa realidade da adoção é muito importante, né? Não só a realidade da adoção, a realidade, né, da violação e negligência de direitos da criança e do adolescente. Eu acho que a proposta nossa é justamente essa. É levar a maior informação, né, levar a maior discussão para aqueles, né, que estão aí do outro lado, poder pelo menos pensar um pouco, né, a respeito, né, entender um pouco mais, né, sobre isso. Quer dizer, se eu, enquanto pessoa desejosa, né, que quero ter filhos, se eu, por exemplo, estiver em mãos, né, dispositivos, né, que vão me auxiliar, que vão me ajudar na criação de um ambiente favorável para essa criança se desenvolver psicologicamente, fisicamente, socialmente, né? Se a gente consegue atuar, o ideal, Tamara, é isso, que a gente consiga atuar nesse período, nesse momento, né? Para que a gente não tenha que cuidar lá depois das proteções, né? Assim, porque é muito mais complexo, muito mais difícil. Se a gente já conseguir estar atento a esses mecanismos e dispositivos que o Estatuto traz para a gente... Na questão da base, né, que é importante. Nessa base, o tanto de dor de cabeça que a gente não vai ter, e essa criança vai poder crescer, né, como um sujeito ali livre para ser o que ela é e crescer, né, vai ser muito melhor. Né? Então, Felipe, o nosso tempo já está curtinho. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, né? A gente pensa assim, nossa, é muito tempo, mas assim, passa voando, né? Principalmente quando o assunto é interessante. Então eu vou te pedir aí para fazer as suas considerações finais, porque o nosso tempo já está curtinho.
Ok. É só para dizer isso. Tenham sempre em mãos, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz parte da Constituição, né, dos direitos, né, de todo o indivíduo. E é importantíssimo ter em mãos, acessarem o ECA, para que a gente saiba como, na verdade, Tamara, como a gente possa auxiliar qualquer criança e adolescente que caminhar para a nossa direção pedindo socorro, né? Pedindo auxílio. E para que eu possa ajudar, eu preciso conhecer os dispositivos, eu preciso ter acesso a um conhecimento que vai me ajudar a colocar em prática essa proteção. Era isso. Ai, Felipe, eu queria muito te agradecer, né, pela presença, pela disponibilidade, né? A ideia do direito simples assim não é só trazer questões de direito, né, mas ampliar isso aí com diferentes áreas, né, como a psicologia, né, que é muito importante, embora muita gente subjugue, né, a psicologia, os Sim. profissionais da psicologia, a gente tem que entender o tamanho do trabalho, né, da proporção do trabalho e da necessidade que vocês, né, colocam, trabalham aí diariamente. Então, eu queria agradecer a sua presença, né? Agradecer a todos que ficaram aqui, né, ouvindo a gente, né, expondo esse assunto. E eu queria dizer o seguinte: a série do Estatuto da Criança e do Adolescente termina agora quinta-feira com outro profissional da psicologia, a Raquel Guzmão, e a gente vai tratar um pouquinho do abuso infantil pelo olhar daquele que sofre, pelo olhar da criança que sofre o abuso infantil. Então, acho importante a gente trabalhar isso, trabalhar os sinais, né, que essas crianças emitem, né, ao estarem sofrendo a questão do abuso infantil. Então, assim, a gente vai abordar isso também. Então, a gente vai finalizar essa série com esse assunto que eu acho que é tão importante e é de tão valia, né? E eu queria somente agradecer a todos vocês pela presença, a presença do Felipe. E Beijo, até beijo a todos. quinta-feira. Rosane, Maíla, Maria Célia, Douglas. Até. E até quinta-feira com a próxima live. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, amiga Tamara. Tchau, amiga. Tchau. Amo você, viu? Oh, muito obrigada. Eu também.